Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Fala, meus amigos, estamos aqui, né? Vamos fazer esses bastidores. Estamos aqui na Casa do Porto. Vai ter a reunião do Casaca aqui. A galera, tá todo mundo aqui. Para daqui a pouco a gente se reunir, se manifestar e ter um movimento aí, né, de união de todos grupos de oposição para a gente tentar, né, derrubar essa caterva que está hoje no Clube de Regatas de Vasco da Gama. Daqui a pouco começa e a gente vai passar aqui entrevistas, o canal vai dar ao vivo a live aí para vocês daqui a pouquinho e esse vídeo aqui vai para amanhã com esses bastidores do que vai acontecer aqui com a reunião do Casaca, né, com youtubers, grupos políticos aqui, para a gente se manifestar contra essa gestão de merda de Jorge Salgado e a gente quer tirar esses caras daí. Tem que haver essa união e estamos aqui na Casa do Porto com o grupo do Casaca aqui, né, para essa reunião, para esse debate, né, do que possa acontecer no futuro das eleições do Vasco em 2023 em novembro. Daqui a pouco a gente volta aí, galera. Valeu! Fala, meus amigos, estamos aqui com o Sérgio Frias, né? A gente vai estar numa reunião aqui falando, né, sobre a união de vascaínos contra essa diretoria que está hoje no Vasco da Gama. Para derrubar eles, né, o nosso querido Sérgio, é se unindo, né, irmão? O propósito da reunião para hoje é isso, né? Exatamente. Boa noite, Márcio, boa noite a todos aqueles que vão assistir ou ouvir esse vídeo. A nossa luta hoje é exatamente pela união, pela unificação da oposição, para que a oposição possa ir para o pleito de momento forte, unida e que de fato tenha condições de vencer o pleito e mudar a situação que nós estamos vivendo agora. Então esse é o objetivo da reunião. Nós vamos falar sobre uma série de coisas inerentes ao Vasco, momento do Vasco, do Vasco, mas o fundamento é a unificação da oposição. Um abraço a todos vocês do canal, saudações vascaínas, Casaca. Valeu, Sérgio. Tamo junto, irmão. Boa reunião, tamo junto. Então, a gente volta daqui a pouquinho, o Sérgio tá aqui, a galera vem chegando aqui para essa reunião muito importante de união do Vasco. Temos que se unir para um candidato único, vamos formar aqui uma chapa de um candidato de oposição para destruir, para derrotar esses pilantras que estão hoje no poder, comandados por Jorge Salgado e Carlos. Daqui a pouco a gente volta aqui na sede, aqui na Tijuca, aqui, né, na Casa do Porto, né, aqui na Tijuca, para essa reunião bem importante, que é para o futuro do Vasco da Gama. Valeu, pessoal, um grande abraço, daqui a pouco a gente volta aí. Você teve uma situação absolutamente clara de quem ganhou a eleição. E na justiça, vai para lá, vai para cá, usa um argumento, usa outro e tal, e sai pela e pronto. Então, na verdade, muitas vezes você tem decisões que nós não concordamos, eu tenho que respeitar todas as decisões do Poder Judiciário, que emite, né, tudo aquilo que ele decide, mas, na verdade, nós temos situações no Vasco que são inacreditáveis, a ponto de o Clube de Regatas do Flamengo teve o mesmo questionamento na sua eleição que aconteceu cerca de 9 meses depois, ou um ano depois, uma coisa assim. E lá foi dito, não, de fato, não pode ter o voto online, o Estatuto do Flamengo está dizendo. Aí o que ele disse? Não, mas o Estatuto do Vasco, o Flamengo, ele diz, peremptoriamente, o do Vasco não diz. O do Vasco diz que você tem que pegar a cédula, levar na mesa e tal, mas o cara tem não está dizendo explicitamente, está dizendo que se você é um idiota, você não chega a essa conclusão. Mas se você é um sujeito minimamente capaz de entender, você vai observar que é claro que aquilo ali está falando de uma eleição presidencial. Então foi todo um movimento feito, e esse movimento, quando você tem uma mídia que começa a dizer que aquilo ali é a verdade, é muito difícil, porque a pressão é muito grande. Eu acabei de citar o que aconteceu na ação de que conseguiram eliminar. Os advogados conseguiram eliminar. Mas ela cai porque, mas olha só, mas eles querem fazer a Assembleia amanhã de qualquer maneira. Não, então ele faz uma pressão e tal, usa uma justificativa, claro, o Poder Judiciário tem como usar a justificativa, tenta induzir a erro alguém que vai julgar e pronto, se consegue. Vamos parar para
isso é um absurdo. Nós temos uma situação hoje, eu vou fazer um parênteses, vocês sabem que vai ter um documentário que vai sair da Globo sobre o Eurico Miranda. Então, sabedores disso, desde quando aparece na mídia. Eu, no final, participaria, porque eu entendi que a história vai ser contada no molde da Globo, e eu escrevi um livro para contar a história correta, então eu não aceitei participar. Mas, em determinado momento, foi dito o seguinte: não, nós vamos reconhecer, quando me procuraram, nós vamos reconhecer que aquele episódio da queda do alambrado, o Eurico não estava mandando tirar a gente de campo, ele não estava mandando tirar ferido de campo. Tá bom, você está reconhecendo isso, mas na época o que valeu? Na época, colocaram no jornal Lance no dia seguinte o Eurico deitado numa banheira de sangue, como se ele fosse um ditador sanguinário, inclusive lembrando lá do Crisóstomo Nicolau II da Rússia, no início do século. Por quê? Porque você faz a imagem como você quer fazer. Você faz a imagem de uma maneira que você vai buscar, tanto no aspecto jurídico quanto social, quanto dentro da própria mídia, algo que te interessa. E o que interessava naquele momento era ferir o Eurico para ferir o Vasco. E também depois dizer que o problema do Vasco era o Eurico. Então aquilo ali foi feito de uma maneira absolutamente desmedida. O Eurico Miranda foi à CPI, na época ele era deputado federal, e mostrou as imagens, mostrou que não era aquilo, pegou o vídeo, e eles se retrataram na época, não. Eles vão se retratar agora 23 anos depois, provavelmente estão usando uma justificativa também, para falar, mas teve isso, aquilo, aquilo outro. Então, meu amigo, o grande problema é que muitas vezes a mídia, ela traz uma situação, numa resolução jurídica, pela força como é feita a coisa. E foi feita uma força muito grande para a imprensa, para que o Vasco fosse negociado da maneira como foi negociado. Não houve questionamento de praticamente nada. A notícia do comprador, um dos compradores que era um ex-traficante, que ficou 15 anos, teve uma queda de 15 anos nos Estados Unidos, foi como uma coisa absolutamente natural. Quem foi descobrir essa questão, está aqui sentado, o Fábio. O Fábio descobriu essa questão e disse: aqui tem isso aqui. Ele descobriu, colocou no canal dele. Não, mas tudo bem, tudo bem. O cara é um ex-traficante, o cara ficou condenado por 15 anos e ele vai ficar como dono do bar, e está tudo bem. Então as coisas foram feitas de uma maneira para que, no final das contas, tudo se desse como interessava a quem estava lá. E se interessou a imprensa, da maneira como interessou, um contrato com pressa, não ler contrato, uma empresa que ninguém conhecia, fazia tudo da maneira como foi feito, já se posicionando a própria imprensa fundamentalmente a Globo no que diz respeito à eleição, porque ela se posicionou francamente tentando colocar alguma coisa que tivesse a ver com a possibilidade de criar um clima de nós estamos aqui sem um lado, sem o outro, mas numa eleição que claramente para a opinião pública era uma eleição que o Luiz Roberto Veneziano havia ganho. Porque uma coisa é você simplesmente noticiar, é muito interessante para a mídia. Eu vou só noticiar os dois lados, mas quando ela quer ficar de um lado, ela noticia daquele lado que está mais claro do que o público quer. A vitória do Luiz Roberto Veneziano foi uma vitória popular. A torcida do Vasco entendia que ele era vencedor. Não foi uma vitória do grupo político A ou B, mas eles tentaram transformar isso como se fosse uma coisa que tinha dois caminhos, duas possibilidades. Então, esse é um movimento que muitas vezes sai da mídia, vai para o Poder Judiciário e, da maneira como é devastador, acaba devastando um clube como o nosso, como o Clube Regata Vasco da Gama, em relação à venda do seu futebol. Vamos lá. É o nosso grito de guerra e é importante que as pessoas todas estejam próximas a nós. E atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da busaca! Vasco, Vasco, Vasco! A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, sua forma se fez. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte-sul desse país. Tua estrela na terra brilha e ilumina. No atletismo és um braço. No remo és imortal. No futebol és um traço de um leão Brasil Portugal. Vasco! Fora Carterva! Chega de professor! Fora Salgado! Aí, tamo junto.
Fechou, tamo junto. Bora! Bora, Caterpa! Isso que ele falou. Certo, Manel? Vai lindo! Bora, Salgado! Bora, aquele slow lá, bora todo mundo no Maracanã. Vamos já gastar lá! É isso aí! Lascou! Isso! Valeu! É isso aí, Manel. É a dobradinha. Levem e serve frio. Valeu! Valeu! Aqui o Sérgio tá autografando aqui, ó. Livro da rapaziada. Boa reunião, né, irmão? Bom demais, sempre bom ouvir Vamos tirar esses caras do poder, né, irmão? Tá na hora, não tá não? na hora, para isso tudo filosofia. A eleição tá aí, em novembro, vamos se unir para ver se a gente consegue tirar para a gente vir para o novo Vasco. E se tem um presidente novo, abrir esses propostas estarem escondidas, se é para sair a SAF, tire a SAF, porque a gente precisa de um Vasco digno, né, irmão? Se tiver que ter SAF, que a gente fiscaliza em cima, faça cumprir fielmente o contrato, né? A gente nem sabe cumprir o contrato, mas se tiver que ser SAF, que seja a melhor SAF possível. Valeu, irmão. Vou esperar aqui o Sérgio aqui, né, para umas considerações finais dessa reunião, né? Tive minha fala aqui que eu acabei me exaltando, emocionado, e foi uma reunião produtiva que a gente acredita que a gente tem o Vasco aí novamente, né, de vitórias, porque isso que está aí é realmente uma judiação. Foi muito boa. O Sérgio está aqui, vai falar com a gente os detalhes finais desse vídeo aí, e que foi essa reunião muito importante aí de união dos vascaínos contra essa caterva que está dentro do poder. Pera aí. Deixa aqui as considerações finais para os vascaínos. Eu acho que foi muito produtivo, né? Essa reunião é importante, que a gente se una em prol das eleições para a gente tirar esses caras aí que estão fazendo muito mal ao Vasco. Obrigado aí pela essa reunião maravilhosa, Sérgio. Obrigado pela presença. A presença de todos aqui hoje foi importante. Nós tivemos uma reunião genuinamente vascaína e temos de fato buscar essa união para poder obter uma vitória em novembro e reformular tudo aquilo que foi feito ao longo de 3 anos e trazer de fato o Vasco de volta com sua força e também com as suas características desde a sua história, desde o seu nascedor, que são características de luta, características de enfrentar as situações e não simplesmente aceitá-las da maneira como terceiros mandam e desmandam que deve ser, aquilo que deve ser feito ou que deve ser continuado com os legados do Vasco. Estamos juntos, vamos pra frente, saudações vascaínas, casais. Valeu, Sérgio. Obrigado, irmão. Valeu, pessoal. Um grande abraço.